Você está começando a escrever, dando os seus primeiros passos na carreira de roteiro, aprendendo a linguagem, você ainda não terminou uma história, ou então terminou, mas fica com aquela dúvida, né? Eu deveria investir o meu tempo escrevendo um filme ou uma série? Oi, eu sou Carol Santoyan e hoje eu vou trazer para vocês um pouco da minha visão sobre isso. Bom, gente, por que eu já comecei falando da minha visão? Porque eu acredito muito que, de fato, essa é uma opinião pessoal, é uma opinião de uma pessoa que já tem um pouco de experiência, que já passou pelos seus primeiros roteiros, que já colocou um ponto final. Então, eu acho bem interessante fazer esse recorte aqui, que a opinião que eu vou dar, a orientação que eu vou dar, é a partir da minha experiência, do meu ponto de vista, e pode ser que outro roteirista te fale outra coisa e tá tudo bem também. Todas as pessoas partem de lugares diferentes. Uma dúvida super recorrente, né, que vocês sempre me perguntam, vira e mexe brota aqui nos comentários, inclusive se você já não segue este canal, você já está perdendo aí uma grande quantidade de conteúdos sobre roteiro, que vai te auxiliar muito na escrita do seu roteiro. Nós temos aqui semanalmente vídeos sobre roteiro para quem quer começar a escrever roteiro. Então, gente, vocês sempre me perguntam, eu começo por série, eu começo por longa, poxa, eu sei que o mercado tem demanda por série, o que eu faço? Bom, gente, sim, o mercado está com uma demanda por séries, porque não para a sua série que você vai escrever, né? Não que você vai escrever essa série e você vai vender, mas o mercado está com uma demanda de mão de obra de roteiristas para trabalhar em séries, né? Isso é um ponto, isso é um fato inegável. Mas antes de você pensar assim, de galgar, e é claro que você tem que pensar, obviamente, né, em um lugar ao sol, né, de ser, de fato, conseguir algo mais concreto como roteirista, com certeza. Se você tá dando os seus primeiros passos, é muito complexo começar por série, gente. E eu vou falar por quê pra vocês, por uma experiência própria. Quando eu comecei, eu já queria logo escrever séries. Eu não dei muita atenção para minha base enquanto roteirista. Então eu já queria fazer as coisas muito grandes. E aí eu não pegava nenhuma oportunidade. Por quê? Porque eu estava tentando, né? Meus primeiros passos estavam sendo em um lugar que já é para uma pessoa que tem mais fôlego, que para quem já tem mais um domínio narrativo, tá? Para quem já tem mais uma base mesmo, né, do que é uma narrativa, de como escrever um roteiro. Isso não quer dizer, de forma alguma, que você que caiu aqui não vai conseguir escrever uma série, tá? Não é isso que eu estou falando. Mas eu sinto que quando a gente está começando, é um ótimo momento para, de fato, a gente se dedicar e a gente aprender o nosso ofício. A gente colocar no papel, a gente testar, a gente errar. Claro que a gente quer ser remunerado como roteirista, obviamente. Mas sabe assim, quando você, vamos supor se fosse uma carreira tradicional, tá? Quando você quer ser advogado, você passa 5 anos estudando direito. Você não entra na faculdade e já, né, quer defender alguém, já tá tirando a carteirinha da OAB. Ninguém tira a carteirinha da OAB no primeiro período de faculdade. O que eu quero dizer com isso? Que se você está aprendendo o seu ofício agora, respeite e, claro, vá tentando ao longo do caminho, mas entenda que você está nesse processo de aprendizagem. Porque muitas vezes a gente se compara, a gente se cobra, a gente quer fazer coisas que a gente ainda não está preparado. E aí, é por isso tudo, não pelo fato das séries não serem importantes. As séries são super importantes, gente, né? Só que agora, todo mundo quer começar escrevendo uma bíblia, um piloto. Beleza, o piloto até faz sentido. Mas assim, todo mundo quer já pensar em arco da temporada. Não sabe nem a estrutura de 3 atos e quer pensar em arco de temporada. Quando você aprende a estruturar qualquer coisa, tá? Você já vai criando uma base para depois você entender como o mundo das séries funciona. Por quê? Porque as séries, elas replicam a estrutura, só que de uma forma mais complexa. Os episódios possuem os atos, a temporada possui seus próprios atos, né? O arco da temporada possui os 3 atos. E toda a série, né, é um grande bloco estruturado nessas microestruturas, entre aspas. Então, para você começar a correr, você primeiro precisa conseguir andar.
e tá tudo bem se você tá aprendendo a andar. Você não é menor, não tem problema nenhum, todo mundo começa por algum lugar. Então você pode ver que nas escolas de cinema, né, você vai começar a ter exercícios de curta, de escrita de curta. Os próprios diretores, eles começam dirigindo curtas, né? Então, a minha opinião sobre isso é que se você está dando os seus primeiros passos, invista em curtas. Por quê? Porque o curta, ele pode ser um lugar que você pode sim colocar ali uma estrutura mais tradicional, mas você também pode inovar, é uma narrativa mais rápida, você coloca um ponto final mais rápido, então isso vai te dando também um fôlego, né? Poxa, que legal, eu tô fazendo. Você pode até se arriscar a escrever pilotos, isso também pode ser bem legal. Tem pilotos que são mais curtos, né? Pilotos de 15 minutos. Isso também é bem legal. O Gui Zanella contou aqui pra gente nesse vídeo que eu falei, né? E ele fala que é legal ter samples, assim, tirados de pilotos curtinhos. Isso é legal. Mas quando você pensa assim, né? Poxa, vou estruturar. Mesmo que você estruture um piloto de 15 minutos, você vai ter que pensar esse piloto. Se você quiser fazer uma bíblia e levar isso pra frente, você vai ter que pensar nesse piloto dentro de um arco de temporada. E isso já vai complexificar as coisas. Então, eu acho, opinião de Carol, tá? Que é muito legal vocês começarem por curtas e depois passar, né, por um longa, colocar esse ponto final. No meio do caminho vocês podem ir testando pilotos, ok? Mas se dedicar mesmo, entrar no mundo, né, nessa corrida aí, nessa maratona de fato, com um pouco mais de gás. Por quê? Porque se, por exemplo, é a primeira coisa que você faz na sua vida enquanto roteirista, assim, primeiro projeto, e aí, né, essa é a minha visão, não quero desencorajar ninguém, pelo amor de Deus, a fazer as coisas que querem fazer, mas se por acaso a primeira coisa que você escreve, né, é uma série, isso pode te deixar um pouco frustrado, porque ainda te faltam ferramentas para conseguir, né, colocar um fim naquilo, para conseguir estruturar aquilo. Então, às vezes, pode parecer que essa escrita, ela nunca tem fim. Então, o meu conselho que eu daria para Carol do passado seria: não tente apressar as coisas. Você está estudando, você está aprendendo a linguagem, você está treinando, você está se preparando para, de fato, depois entrar no mercado e ser aí uma mão de obra qualificada, que você vai ter repertório para entrar em uma sala de roteiro. Então, fique tranquila, escreva seus curtas, escreva seus longas, faça esse exercício de colocar um ponto final neles, né? E aí, depois, por acaso, se você aí, né, como Carol, começou também querendo escrever séries, se você já tem uma série escrita, dá uns passinhos para trás. Se você estiver sentindo dificuldade, escreve narrativas diferentes, tá? Tenta entender como é estruturado um longa, tenta entender como você faz curtas. E aí, depois de mais bagagem, mais treino, você volta para esse projeto, que eu tenho certeza que você vai ter uma visão mais profunda sobre esse tipo de narrativa. Uma outra dica que eu também quero dar é que muitas vezes a gente quer escrever coisas e a gente não consome de fato o produto da maneira como a gente deveria fazer. Muita gente escreve série, mas quer escrever série, mas não senta para analisar um produto, né? Ou seja, não senta e faz o seu dever de casa como roteirista. Fica ali tentando entender a estrutura, como aquele personagem foi inserido. Um piloto é diferente. Você não só apresenta o mundo, você tem que apresentar o conflito. O conflito é uma parte da estrutura da temporada. Então, você vai ter que também arregaçar as mangas aí e fazer esse exercício de entender o piloto como uma parte do todo, decupando esses produtos. O que é mais fácil de fazer quando você está estudando longas, né, e curtas, porque é mais fácil de você se aprofundar em um produto, entender, né, e aí estudando produto a produto, filme a filme, curta a curta. A série, ela também demanda um pouco mais de tempo de estudo. E é por isso que uma ótima forma de você chegar, né, com mais sabedoria para a escrita de séries é você começando do começo mesmo. Mas, claro, novamente, opinião de Carol, né, de uma pessoa que fala ali da própria experiência, que sentiu muita dificuldade de escrever séries quando ainda não dominava tanto a narrativa, e é muito interessante, né?
Quanto menos a gente domina, mais a gente acha que sabe. Isso é impressionante, impressionante. Porque quando a gente começa a estudar de fato e a gente começa a fazer de fato, a gente vê... Sabe aquele meme da galinha com a mochilinha nas costas? Tenho muito a aprender. É exatamente isso. Você começa a perceber que você ainda tem um mundo inteiro para aprender. Então, dê um passo de cada vez, tá bom? Se você acompanha este canal, você já deve saber que amanhã temos live aqui. Se você não sabe, você está sabendo agora. Amanhã, às 7 horas da noite, vamos ter um aulão aqui ao vivo, tá? Totalmente 0800. Pegue seus lanchos e vamos falar sobre como saber se meu roteiro tá pronto, né? Para você aí que já colocou um ponto final e quer saber se seu roteiro tá pronto para ir pro mundo, tentar aguçar aí a autocrítica de vocês, tudo bem? Eu vejo vocês então amanhã na live. Um beijo